Oi pessoal, como vocês estão? Tudo em paz? Eu sou a Natália e hoje eu tô aqui para conversar um pouco com vocês sobre Depois de Auschwitz, da Eva Schloss. Esse é um dos livros do desafio 12 livros para 2022 e o primeiro que eu trago aqui no canal desse desafio. E eu quero dizer que eu não vou fazer uma resenha dele, porque eu acho que não dá para resenhar um livro desse, afinal, relato de uma sobrevivente do Holocausto. Eu vou mais dar um resumão assim para vocês das coisas que acontecem aqui e falar, acho que sobre como esse livro me emocionou, o que ele passou para mim mesmo. E enfim, vou começar contando a história da Eva, né, que ela nasceu em 1929 em Viena. E ela passou ali os meados dos anos 30, né, a infância dela, de uma maneira tranquila e feliz, até que em março de 1938, os nazistas atravessam a fronteira, né, invadem a Áustria e não encontram nenhuma resistência quando fazem isso. Então, um mês depois, o Hitler obriga a população a votar sobre o que eles querem para o futuro. E 99,75% da população vota a favor da união da Áustria com a Alemanha. E em Viena, a cidade onde a Eva morava, os nazistas vão ser recebidos assim com sinos de igreja e vão ser ovacionados pelas multidões. E nisso o pai dela percebe que eles têm que encontrar um lugar novo para morar. E daí ele parte primeiro para a Holanda, para a família em seguida, só que eles não conseguem o visto de permanência lá. Então, o que eles fazem? Primeiro vai o irmão dela para a Holanda, porque ele estava sofrendo muito bullying na escola, então eles perceberam que ele tinha que sair do país. E em seguida vai a Eva e a mãe dela, só que eles vão para a Holanda com visto de turismo. Então, quando esse visto vence, eles se mudam para a Bélgica, para Bruxelas, e é lá que a Eva vai ser abusada ainda criança. Isso é uma parte bem difícil de ler, porque ela relata o abuso. E pensando ainda em tudo que ela ia passar, você fica, meu, quanto sofrimento para uma pessoa só, sabe? Mas enfim, continuando a narração do que acontece no livro, né? Eles vão estar lá na Bélgica até que o visto deles sai para eles irem para Holanda. Então eles se mudam para lá, para Amsterdã. E em Amsterdã a Eva vai ser feliz durante um período. Vai fazer amigos, vai conhecer a Anne Frank, a família delas eram praticamente vizinhas. E o que acontece, eles se mudam para Amsterdã em fevereiro de 1940. E no dia 10 de maio, 3 meses depois, os nazistas vão invadir a Holanda. E eles vivem sobre o regime nazista lá, o que é bem difícil de acompanhar, porque se você tem interesse sobre a Segunda Guerra Mundial, você sabe como as coisas foram para o povo judeu nessa época. E o que acontece é que 2 anos depois, em 1942, o irmão dela é convocado para ir para um campo de trabalho na Alemanha. E é aí que o pai dela percebe que eles precisam desaparecer. E eles conseguem esconderijos, fica escondido o pai e o Heinz, que é o irmão da Eva, e em outro lugar a Eva e a mãe dela. Só que eles são pegos. Por quê? O pai e o irmão estavam na casa de uma mulher que estava chantageando eles. Então eles decidem se mudar. Só que eles encontram uma família que aparentemente era bem receptiva e ia tratar eles bem. E é isso que eles fazem no dia que eles se mudam. Só que essa era uma família de agentes nazistas. Eu acho que nem era uma família mesmo, eram só agentes nazistas. Não é esclarecido isso no livro, se eles eram uma família mesmo, mas enfim, eram agentes nazistas. E daí, antes deles serem capturados, né, a Eva e a mãe dela tinham ido visitar o pai e o Heinz. E elas visitam eles nessa casa nova que tá lá os agentes nazistas, só que eles não sabem disso ainda. E depois elas voltam pro esconderijo delas onde elas estavam. E daí elas vão ser seguidas nessa volta pela Gestapo, pelos agentes nazistas. E daí que o negócio complica, né? Eles deixam passar um dia, vão lá e prende todo mundo. Prende a Eva, a mãe dela, o irmão e o pai. E primeiro eles são enviados para um campo de deportação e em seguida para Auschwitz-Birkenau. E lá a Eva vai ficar junto da mãe dela e o Heinz vai ficar com o pai dele, o irmão da Eva, e o pai juntos. E a Eva vai contar tudo o que acontece no campo e, gente, é uma parte muito difícil de ler. Mas a gente tem que ser forte e continuar a leitura, porque ela vai contar sobre os abusos de poder, sobre as humilhações, as câmaras de gás e o medo constante no qual eles viviam, né? E a morte também.
Porque lá ou você definhava até a morte ou você era enviado para a câmara de gás. A única saída que eles viam de lá era a morte mesmo. Então é muito difícil ler sobre isso. Só que um dia a Eva tá trabalhando no Canadá, que é como eles chamam o lugar onde ficam os pertences dos judeus. Ela trabalhava lá selecionando as coisas de valor que os nazistas podiam aproveitar. E ela encontra o pai dela, ela vê ele através da cerca eletrificada que rodeava o campo, e eles conversam e combinam de ficar se encontrando lá. Até que um dia o pai dela não vai mais para esse encontro. E a mãe dela é selecionada para a câmara de gás. Então a Eva fica devastada, né? Porque ela pensa que o pai dela morreu, já que ele não estava aparecendo mais nos encontros. E a mãe dela foi para a câmara de gás e ela fica destruída. Até que o pai dela aparece, ele consegue um encontro com ela. E ela conta, né, que a mãe dela tá morta, que a mãe dela foi pra câmara de gás, o pai dela fica destruído. Mas, pelo menos ela tem o conforto, assim, que ela sabe que o pai dela tá vivo, pelo menos ele. E ela também tava muito angustiada, né, porque ela pensava que o pai tava morto, a mãe também, e ela não sabia o que tinha acontecido com o irmão. Aí ela conta, né, enfim, nesse encontro pro pai dela tudo o que aconteceu. E depois disso ela não vê mais ele. Só que daí ela tem meio que um raio de esperança, digamos assim, porque ela descobre que a mãe dela tá viva. Ela foi salva por uma prima dela que estava trabalhando no hospital do campo. E a Eva e a mãe dela passam as últimas semanas da guerra no leito de hospital da mãe dela. Elas ficam lá. Até que em 27 de janeiro de 1945, elas são libertadas pelos soviéticos. Só que elas não partem imediatamente do campo, elas ficam um tempo lá com os soldados, até que elas iniciam uma longa jornada de volta para Amsterdã, na Holanda. E quando elas chegam lá, elas fazem de tudo para encontrar o pai da Eva e o irmão dela, sem sucesso. E nisso, o Otto Frank, o pai da Anne Frank, vai se aproximar delas. E ele vai descobrir em julho que a Margot e a Anne não sobreviveram, que elas estão mortas. E os três vão encontrar consolo um no outro, né? O Otto, a Eva e a mãe dela. Eles vão se apoiar muito, porque o Otto perdeu a família toda, a Eva e a mãe dela não sabem o que aconteceu com o irmão, então eles vão se sustentar um no outro, vão se apoiar bastante. E até que um dia o Otto aparece com o diário da Anne, que foi entregue a ele por uma das pessoas que estava ajudando ele e a família a se esconder. E ele lê trechos do diário para Eva e para a mãe dela, e na época eles nem faziam ideia do quão importante o diário ia se tornar, né? O quão mundialmente famoso, conhecido ele ia ser. E em julho do mesmo ano, 1945, a Eva e a mãe dela recebem a carta da Cruz Vermelha anunciando que o pai e o irmão dela tinham falecido, tinham morrido, né? Durante a guerra lá nos campos. Eu não lembro agora se eles morrem nos campos, mas eu acho que não foi exatamente no campo. Eles estavam no campo e foram levados pelos nazistas, aí acho que eles morreram no trajeto de para onde eles estavam indo. É uma coisa assim, gente, eu não me recordo agora dessa informação com precisão. Aí, enfim, elas recebem essa notícia, a mãe dela fica destruída, a Eva também. E ela conta que ela tinha esperança do pai dela aparecer, do pai dela e do irmão surgirem, porque várias pessoas, depois que a guerra acabou, apareceram depois de meses, anos até. Então ela conta que ela nutria essa esperança quando ela ouvia um carro estacionando na rua, ela ficava eufórica pensando que era o pai dela, até descobrir que não era. E, enfim, ela vai passar por uma recuperação muito lenta da guerra, mas ela vai fazer amigos também, lá em Amsterdã. Vai viajar bastante. Só que quando ela volta para Amsterdã, ela ainda tá muito deprimida. Então o Otto Frank, vai apresentar ela a fotografia. E ela vai gostar disso. Então depois que ela se forma na escola, ela começa a trabalhar no estúdio. E após ela trabalhar no estúdio por um tempo, ela se muda para Londres, vai trabalhar no lugar que o Otto ajudou ela a conseguir um emprego. E lá ela vai conhecer o Ziv, que vai pedir ela em casamento, só que ela não vai aceitar. Então o Otto vai fazer uma visita para ela em Londres e conta para ela que vai se casar com a mãe dela. E nisso a Eva percebe que ela pode aceitar o pedido de casamento do Ziv, porque ela tinha um receio da mãe dela ficar sozinha depois que ela se casasse. Só que como o Otto ia ficar com a mãe dela, ela sabia que eles iam ter um ao outro. Então ela entende que ela pode
dar esse passo na vida dela, sabe? E ela e o Zib se casam, tem 3 filhas. A Eva trabalha por um tempo como fotógrafa. Tem um período que eles passam na Suíça também, eles se mudam, estão em Londres, vão para a Suíça, depois volta para Londres. E depois que ela trabalha como fotógrafa, ela vai ser dona de um antiquário que vai ser bem conhecido, um negócio estável. Só que por dentro, ela ainda era aquela adolescente traumatizada que saiu do campo de concentração. Até que ela encontra o propósito de vida dela, que é um dia ela é convidada para falar na abertura de uma exposição da Anne Frank. E ela conta a história dela lá, e esse se torna o seu propósito de vida mesmo. E enfim, gente, é isso que acontece no livro. Foi um resumo do resumo do resumo, porque aqui é tudo muito bem detalhado, muito bem escrito. E eu quis falar sobre esse livro porque ler esse livro esse ano também, porque ele é um relato muito importante, sabe? É história, e a história é necessária a gente ter conhecimento dela, porque aprendendo com o nosso passado a gente evita que certas coisas aconteçam no futuro. E aqui no livro é legal que tem até fotos da Anne, da Eva, das famílias delas, do Otto, com as netas. Tem a foto da Eva mais velha. Tem foto da Eva com as crianças que ela conversou. Vou mostrar pra vocês algumas. Aqui, ó. Não sei se vai dar pra ver bem. Mas tem várias fotos. Se eu não me engano, tem uma foto da Anne. Ah, tem aqui, ó. Foto da Anne Frank também. Porque as famílias dela se unem, né? Depois da guerra. Encontram suporte e consolo um no outro. E esse foi um livro, assim, que me emocionou bastante. Teve trechos que foram bem difíceis de ser lidos. Mas eu continuei a leitura, claro, porque é preciso, sabe? Eu acho que esse é um livro muito necessário. E eu achei interessante que ele conta a vida da Eva antes, durante e depois do Holocausto. Não focou só no período no campo de concentração. Então, isso... Eu não sei se eu vou me expressar corretamente. As palavras que eu vou usar vão ser suficientes para o que eu quero dizer, mas meio que me deu esperança, eu acho, esse livro. Acho que é até estranho falar isso para um livro que é um relato de um campo de concentração, de uma vida de uma pessoa que sobreviveu à Segunda Guerra Mundial, mas ele me mostrou que dá pra gente sobreviver, apesar das coisas que podem ter acontecido na nossa vida. Sabe? Me deu esperança disso. Eu tive aí minhas cotas de tristezas e perdas na vida, e eu penso que se a Eva conseguiu sobreviver, eu vou conseguir também, sabe? E a gente vai sobrevivendo nisso no dia a dia. Então, nossa, esse é um livro, gente, que todo mundo deveria ler. A Eva escreve muito bem. Ela escreveu outros livros também, só que eu não me recordo agora o nome deles. E eu vou atrás de ler eles também, tenho interesse. E eu quero saber mais sobre ela. Ela tá viva, ela tem 92 anos. E eu acredito que até hoje ela continua aí contando a história dela em escolas, acho que museus, esses lugares, presídios também. Ela relata que ela vai nos presídios contar a história dela. E tudo isso vai modificando a visão que as pessoas que ouvem a história dela têm do mundo, né? Talvez não todas, né? Mas eu acredito que na maioria. Porque é impossível você ler um relato desse, conhecer a história de uma pessoa, ouvir a pessoa contando a história dela, tudo que ela passou, e continuar a mesma pessoa que você era antes de ouvir aquilo, de ler esse livro. Eu, com certeza, não sou a mesma pessoa que eu era antes dessa leitura. E... enfim, eu espero que vocês se interessem por esse livro também. Porque, gente, ele é muito necessário. Ele é muito importante. E... enfim... isso, eu acho que eu não tô conseguindo me expressar direito, né? Talvez eu não esteja administrando bem as palavras hoje. Mas é incrível quando um livro deixa uma marca na gente, né?
E foi esse caso comigo, o caso desse livro comigo. E enfim, pessoal, esse foi o vídeo de hoje. Não foi uma resenha, foi mais eu contando aí um resumo da história da Eva, um resumo do resumo do resumo. E as minhas impressões, né, as emoções, os sentimentos que esse livro despertou em mim. Mas eu espero que vocês tenham gostado do vídeo. Se você gostou, deixa um like pra mim, vai me ajudar bastante na divulgação. Se você não for inscrito, se inscreva no canal. Aqui a gente tá sempre falando sobre livros, mangás, doramas e HQs também. Então se você gosta de alguma dessas coisas, eu acho que você vai gostar de me acompanhar. E por hoje é isso, pessoal. A gente se vê no próximo vídeo. Tchau!